Amanhã, com o Nicolas, entre tantos outros, estaremos na Paulista. Não iremos lá comemorar a independência, porque não existe país independente com seu povo sem liberdade. Vamos desafiar o sistema que eu comecei a abrir as suas vísceras há exatamente 6 anos atrás. Nós mostramos para o Brasil o que é o Poder Executivo, o Legislativo e o que é o Supremo Tribunal Federal. Mostramos onde está o problema. Nós vamos amanhã na Paulista falar que aquele ministro do Supremo Tribunal Federal não dá mais. Ele não tem sensibilidade, não tem noção, age como um obcecado para perseguir a minha pessoa. Quando daqui sair, em 30 de dezembro de 22, algo me aconselhou a agir daquela maneira. Eu pressentia que algo estava para acontecer. Se eu tivesse ficado aqui no dia 8 de janeiro, teria sido preso e até hoje estava preso. Ou melhor, já estaria morto, porque o sistema não me quer preso, me quer sem vida, me quer morto. Nós acreditamos em um retorno. Nós acreditamos que alguém de direita e conservador brevemente voltará a comandar esse país. Nós acreditamos que as próximas eleições de novembro dos Estados Unidos, o maior líder de direita e conservador, Donald Trump, volte ao poder. Hoje dependemos de ajuda externa. Como o jornalista Glyn vem fazendo junto à Folha de São Paulo, mostrando as vísceras do poder, como inquéritos malditos são feitos, com áudios vazados, onde um ditador diz: quero pegar o filho do Bolsonaro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de setembro de 2024, são 9 horas da manhã. Tribunal havia imposto medidas cautelares que ex-presidente Bolsonaro violou ontem, sexta-feira. Dependendo do que ele fizer hoje na Avenida Paulista, pode ser preso já. Como você acaba de ver, o discurso dele em Juiz de Fora foi extremamente agressivo contra o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos dele naquele tribunal. O Bolsonaro pode ser preso se fizer apologia ou incitação ao crime durante manifestação convocada por ele na Avenida Paulista, em São Paulo, afirmam especialistas. Nesse aspecto, o crime já foi cometido. Ontem, sexta-feira, 6 de setembro, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o ex-presidente fez ataques ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes que não podem passar em branco. Não importa se o ataque é na Avenida Paulista ou se é na pequena Juiz de Fora. Se for entendido como incitação ao crime, ou seja, se o que ele disse ontem ou o que disser hoje for entendido como estímulo ao vandalismo, sua prisão será imediata, porque prisão preventiva tem como uma de suas premissas a violação da ordem pública pelo acusado ou por aquele que é suspeito, que está sendo investigado por um crime, ou até que estiver, no caso dele, indiciado por crimes, né? O Supremo Tribunal Federal vai debater se as palavras na cidade mineira e as que disser hoje na capital paulista constituirão incitação ao crime.
Não há interesse do tribunal em tornar Bolsonaro réu e muito menos de prendê-lo agora, durante a campanha eleitoral. A premissa é de que, se ele for alvo de alguma medida mais dura nesse momento, pode ganhar força na eleição, ou melhor, seus candidatos se fortaleceriam sob discurso de vitimização. Apesar disso, a linha de ataque do ex-presidente já ultrapassou todos os limites e violou as medidas cautelares para que não promova esse tipo de incitação contra a ordem pública. Desse modo, o dia de hoje pode terminar muito mal para Jair Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, como você vê aqui, Bolsonaro pode ser preso se incitar crime durante ato no domingo na Avenida Paulista. Especialistas, porém, divergem se a mera convocação da manifestação já poderia ensejar uma prisão preventiva. A manifestação de 7 de setembro com Bolsonaro promete ataques ao STF. E aí está, você veja bem, a violação que os especialistas dizem que ele não pode cometer. Na mesma data e na cidade em que levou facada 6 anos atrás, Bolsonaro convocou a militância para ato em São Paulo na tarde deste sábado contra o governo Lula e o judiciário. Aqui está a foto dele em Juiz de Fora fazendo essa convocação. E você viu aí o vídeo com algumas cenas mais preocupantes, não é? Na verdade, do que ele vai fazer hoje. 6 anos depois, na mesma data que levou uma facada quando fazia campanha eleitoral à presidência, Bolsonaro esteve ontem em Juiz de Fora para apoiar a candidatura de Carlos Evangelista à prefeitura do município e aproveitou para convocar a militância para a manifestação de hoje na Paulista. E aí os ataques eu não preciso repetir, que você viu. O ato com Bolsonaro no 7/9 hoje vai ter um Malafaia. Imagine, se o Bolsonaro, que na manifestação de 25 de fevereiro aqui em São Paulo não cometeu nenhum abuso, não ultrapassou nenhum limite, falou o que ele falou ontem em Juiz de Fora, imagine o que o Malafaia não vai fazer hoje. A manifestação na Paulista é insuflada por bloqueio do X e tem efeito na disputa eleitoral entre Nunes e Marçal também. Tem muita coisa em jogo hoje. O protesto 7 de setembro desse ano vai ter como alvo central o Alexandre de Moraes. Vão pedir o impeachment dele, vão pedir a prisão dele também hoje na Avenida Paulista, não é? E o Bolsonaro, você vê, ele diz que não tem obsessão pelo poder, etc, etc, etc. A manifestação insuflada pelo caso X hoje deve atrair mais gente do que o previsto na Avenida Paulista. Pelo menos é o que análises independentes estão dizendo. Enquanto isso, os aliados de Bolsonaro parecem querer se distanciar desse problema. Muitos deles estão com medo. O Nunes vai ter uma presença discreta, ele já atingiu o teto dele no bolsonarismo, inclusive está perdendo apoio entre bolsonaristas que estão migrando para Marçal, mas não é só isso. O fato é que ele sabe que o teto do bolsonarismo em São Paulo é baixo. Ele está com um teto dele, dos partidos que ele representa, e usando a máquina também, chegou por volta de 20%, mas perdeu aí pelo menos 15% para 15 pontos percentuais, na verdade, para o Marçal, e agora ele sabe que com o bolsonarismo ele não tem mais o que ganhar e pode perder entre os que não são bolsonaristas, e ao mesmo tempo, se não for a manifestação, pode perder o pouco de bolsonaristas que ainda estão com ele. Mas os governadores estão querendo pular fora, além do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, porque o Tarcísio de Freitas não existe em São Paulo, inclusive ele é fluminense, ele é do Rio.
E ele está aqui em São Paulo como governador por causa do Bolsonaro, né? Quem conseguiu eleger ele em São Paulo foi o Bolsonaro, então ele tem que estar colado ao Bolsonaro, seja de que jeito for. Mas outros governadores não garantem presença e é possível aí que no máximo aquele de Santa Catarina vá à manifestação. O Caiado, pelo visto, já está pulando fora. O governador mineiro não vem também. Caiado está de férias providencialmente. E o Jorginho Melo, que é o de Santa Catarina, que poderia estar, não atendeu a reportagem. E então é muito provável que os governadores todos pulem fora desse ato que está sendo considerado uma roubada pela classe política mais moderada. Claro que os bolsonaristas estão achando o máximo. O cálculo de Bolsonaro na pressão pelo impeachment do Alexandre de Moraes é pressionar os aliados a endurecer a articulação contra o ministro do STF no Congresso. Mas ele terceiriza a defesa pública da destituição, mas todo mundo sabe que ele está por trás. E isso vai contar contra ele, já está contando contra ele, porque o STF está absolutamente unido. E você vê que ele está aqui nessa foto com alguém que vai ser indiciado junto com ele esse mês. Aqui está Alexandre Ramagem e o Bolsonaro. Eles, segundo a Polícia Federal, vão ser indiciados nos próximos dias. Veja só. Os 3 eixos do discurso do Bolsonaro no ato pró-impeachment de Moraes são 3 eixos estabelecidos pelo Supremo que ele não pode ultrapassar. Bombeiros que atuam na relação entre o Supremo Tribunal Federal e Jair Bolsonaro enviaram aos ministros do Supremo o recado de que o discurso do Bolsonaro não vai cruzar fronteiras. Essa manifestação não vale mais porque ele já cruzou fronteiras. Por sua própria conta e risco, interlocutores do ex-presidente têm dado a ministros a garantia de que Bolsonaro não pedirá o impeachment de Alexandre de Moraes, e ele já falou isso ontem. Ele não falou a palavra impeachment, mas ele falou que o Moraes tem que sair. Não é? Se nessa seleção não tiver, agora não estou me lembrando, ontem à noite eu publiquei a íntegra desse vídeo que tem cerca de 15 minutos. Não é? Esse vídeo que você viu agora tem 2 minutos. Ontem à noite, sexta-feira, dia 6, publiquei um vídeo de 15 minutos que você também pode assistir. Ali você vai ver que ele pede que diz que o Moraes tem que sair. Ele não fala a palavra impeachment, mas diz que o Alexandre de Moraes tem que sair. Não é? Essa é a principal pauta do ato, pelo menos. E como é a principal pauta do ato, ele já está pedindo. A promessa é de que ele vai centrar sua fala na liberdade de expressão, na suspensão do X e anistia pelos presos do 8 de janeiro. Mesmo que ele pegue mais leve na Avenida Paulista, talvez ele não saia preso de lá. Porque se ele falar isso, se ele disser na Avenida Paulista o que ele disse em Juiz de Fora, a situação dele vai complicar e ninguém descarta que ele seja preso imediatamente por violar as medidas cautelares do STF. O Malafaia já adiantou que não poupará Moraes. Vamos ver até onde eles vão chegar. A Polícia Federal, como todos sabem, já diz que vai concluir nos próximos dias de setembro, falou em torno do dia 15, o inquérito sobre Bolsonaro e a tentativa de golpe. Então aí, minha amiga, meu amigo, a situação está por um triz. O Bolsonaro, se não medir o que ele disser hoje na Paulista, realmente a situação vai complicar. E o pior é que ele vai talvez conseguir o que ele está querendo, porque para ele uma prisão agora, ele não ia ficar na Papuda, como eu já falei aqui, ele ia ficar num quarto confortável ali no QG do Exército em Brasília e em compensação vai ficar posando de vítima, vai ter uma romaria de gente querendo vê-lo, etc. Depois do risco de multa, o Marçal publicou o direito de resposta do Guilherme Boulos pela segunda vez, não é? E aí você vê os ataques dos seguidores do tal do Marçal, mas o Boulos está aqui dando o recado dele, mostrando para as pessoas que foi considerada ilegal a acusação
do Marçal. A Zambelli e a Damares estão bombando essas denúncias contra o Silvio Almeida e estão explorando de todas as formas. O que está acontecendo nesse caso é que, ao demitir sumariamente o ministro, não foi possível parar os ataques. Pelo contrário, os ataques estão aumentando mais porque a saída estrepitosa dele fez com que esse pessoal ataque com muito mais virulência. Esse caso deveria ter sido melhor estudado, a investigação nem começou a ser feita. Na minha opinião, aqui houve precipitação. Lula resolveu endurecer a reação a Silvio Almeida após ser convencido por Janja e pela repercussão do Me Too. É algo que vai ter que ser pensado pelo governo, se vale a pena apanhar por fazer e apanhar por não fazer. 7 de setembro, a campanha de Ricardo Nunes teme que o ato com Bolsonaro se torne vitrine para Marçal. Na verdade, há uma possibilidade de o público aplicar uma vaia fenomenal no Ricardo Nunes e começar a gritar o nome do Marçal na manifestação, o que significaria um enfraquecimento muito grande de Bolsonaro na manifestação que ele protagoniza. E esse Marçal acabou de ser detectado que ele recebeu uma das maiores doações para sua campanha de um bandido procurado aí que confessou, após ser preso por Ministério Público, que doou para o Marçal. As ligações dele com o crime já fazem com que juristas, um professor de direito chamado Fernando Neisser, escreve hoje no jornal Folha de São Paulo que o TSE deveria tirar o Marçal da eleição. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.